Glória a Deus. Eu vou levar esse O lá para o Rio, viu? Eu vou levar esse O lá para o Rio. Pode sentar, irmão. Deus abençoe. Deixa eu me apresentar um pouquinho, porque o público é diferente, né? Eu me chamo Jonas, sou pastor junto com a minha esposa, nós somos pastores lá no Rio de Janeiro. E trabalhamos na área de aconselhamento, libertação, e trabalhamos também com o Seja Livre. Nós representamos no Rio de Janeiro uma escola chamada EIFOL, Escola Integral de Formação de Libertadores, a qual o líder dessa escola é o pastor Cote. Hoje nós estamos caminhando numa igreja chamada Sobre as Águas, que o líder talvez vocês conheçam. O pastor talvez vocês conheçam, que é o Luiz Arcanjo. Quem conhece o pastor Luiz Arcanjo? Do grupo Trazendo a Arca, Toque no Altar. Então, hoje nós estamos caminhando com eles. Eles nos abençoou para estar nesse sítio, para estar aqui. Então, nós temos uma aliança lá no Rio de Janeiro, muito grande com esse homem de Deus. Pensa numa pessoa ponta firme. É o nosso pastor. Então, eu trago um abraço dele para vocês aí também, tá? E a gente vai caminhar aqui numa conversa umas meia hora. Acredito que vai ser muito produtivo essa nossa conversa. Quem está aqui que esteve no Seja Livre? Cadê os leões? Aí não. Cadê as leoas? Olha. Vamos lá. Cadê os leões? Cadê as leoas? Para você ter uma ideia, nós amamos o que fazemos, por isso que eu não fico preocupado com distância. A gente quer servir o reino da melhor forma, a gente não cobra para pregar, a gente está aqui para servir o reino. Eu vim do Rio de Janeiro aqui porque eu amo vocês, mesmo se vocês saberem que eu amo. Porque para viajar, lindo de novo, aí eu vou ficar empolgado aí. Porque para fazer algumas coisas que a gente faz pela fé, só Deus e a gente sabe. Há um preço a ser pago. Mas quando a gente olha para o rostinho de vocês e vê que Deus entrou, que Deus mexeu, que você entendeu, cara, o cansaço vai embora, o sono vai embora, tudo vai embora. Vale a pena fazer as loucuras que a gente faz por amor ao reino e a você. Então, faça valer a pena os ensinamentos que os seus líderes, que os seus pastores, que vocês aprenderam no Seja Livre, vale a pena. E aí, para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia daquilo que Deus faz através do Seja Livre, eu vou fazer um ato aqui agora. Deus, ele mexeu com nós homens, sim ou não? Deus falou conosco? Deus mexeu conosco? Deus restaurou a gente? Então, uma das provas do que Deus faz é um ato simples, mas só para você entender o nível de onde Deus quer tirar você e levar você. Cadê a irmã Wanda, esposa do Braz? É a senhora? O seu esposo, ele recebeu tanto, ele foi tão impactado, ele está mais apaixonado pela senhora, que ele me pediu para entregar esse presente para a senhora. Cadê ele? Deus abençoe, viu? O que você quer falar para sua esposa que você precisa falar? Só olha, dá uma olhada 520. É um ato simples, mas para você entender o que Deus está fazendo nas nossas vidas, isso é ser livre. Só cuidado com fruto fiel. É bom encontro de casais, porque a gente aprofunda, mas aqui não dá, né? Cuidado com fruto fiel. E vamos entrar na palavra, irmãos. Eu queria falar sobre um assunto. Agora, mais cedo, nós descobrimos e descortinamos um sistema que se chama Síndrome de Marta. Nós falamos sobre a Marta, identificamos a irmã Martinha que estava nos desgovernando, rejeitamos ela, entendemos a história dela, porém,
nós não queremos que ela desgoverne a nossa vida. Agora, no culto de noite, Deus me deu uma palavra. E qual seria essa palavra? E eu dei um tema para ela. O tema dessa palavra é reformar agora para não remendar depois. Qual o tema da palavra? Reformar agora para não remendar depois. É punk, viu? E o texto que a gente vai usar, Mateus 9:17. Tem como projetar aqui? Olha o que está escrito. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Na outra tradução, em odre velho. Se o fizer, a vasilha arrebentará o vinho, se derramará e as vasilhas se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha ou odre novo, e ambos se conservam. O que é que essa palavra tem a ver com reforma? A gente vai caminhar. Antes de entrar na reforma, eu preciso entender qual o significado da palavra odre. Na tradução Almeida, ele fala ali, não se põe vinho novo em odre velho. Então, o odre, o que é o odre? O odre é um utensílio utilizado para transportar líquido. Retirava-se a pele do animal, que era costurada e colocada próximo ao fogo, para ser depurado pelo calor da fumaça. Então o odre, ele era um recipiente feito de pele de animal, de couro de animal, perdão, e esse couro era costurado e ele passava por um processo aonde o líquido, aonde eles armazenavam tanto leite quanto vinho. Então o odre, ele era para suportar, segurar e dar sustentabilidade para o líquido. Até aqui estamos juntos? No latim, significa utre, também chamado de pele. E como se chama um antigo recipiente feito de pele de animal, geralmente de cabra, usado para transporte líquido de água, azeite, leite e vinho. O que reforma tem a ver com odre? Tudo. Por quê? A gente tem falado muito no vinho. A gente tem falado muito no avivamento. Só que o odre tem muito a ver comigo e com você, quem nós somos. O odre é eu e você. Muito se fala no avivamento e pouco em nós. Porque se eu estou alinhado com Deus, eu vou ser esse recipiente que vai receber o avivamento, o vinho, o azeite, o leite, o que quer que seja. Mas se o odre tiver furado, o que acontece? Desperdiça. Quantos de nós temos recebido um avivamento, o azeite, o vinho, e ele está escorrendo no meio do caminho? Porque talvez o nosso odre está furado. Talvez o nosso odre precise o quê? Ser reformado. Mas vamos caminhar. Vamos caminhando aqui. Um outro princípio que eu destaco seria qual? A reforma. Qual o significado da palavra reforma? Olha bem, reformar. O significado da palavra reforma significa reconstruir a antiga forma, ou nova organização, ou nova forma. Então presta atenção, reformar agora para não remendar depois. O que é reforma? Reconstruir a antiga forma, trazer para o propósito original. Até aqui estamos juntos? O que é reforma? É a gente que perdeu a nossa identidade, a nossa casa, a nossa origem, e agora nós passamos a viver remendando a nossa vida.
O que é reforma? É voltar para a nossa origem, a antiga forma. Deus não nos criou para ser o que nós estávamos sendo. Deus não nos chamou para nos manter com o odre vazando, rasgado, furado. Deus está nos chamando para agora reformar, para amanhã não ter que remendar novamente a nossa vida. Mas vamos lá. Qual o significado da palavra remendo? Reforma agora, para não remendar depois. Então a gente tem o odre, a gente tem a reforma e a gente tem o remendo. Olha o remendo. Qual o significado dessa palavra remendo? Ou remendar, pedaço de material usado para remendar. Algo, consertar, esconder o rasgo. Vamos aprofundar a conversa? Quando se fala em reforma, se fala de voltar, reconstruir, voltar à origem, dar a forma da origem, do original. Quando a gente vive uma vida aonde o nosso odre, aonde nós estamos vazando, o que seria o vazamento no odre que somos nós? Você pode repetir comigo? Eu sou o odre. Deus está falando comigo. Deus está derramando azeite em mim. O vinho em mim. Ok? Então nós somos o odre. Amém? Só que se o nosso odre estiver vazando, o que seria vazamento? Rachaduras nesse odre. Se a gente olha como odre, identifica na nossa vida que existem áreas que Deus ainda não é o Senhor, ali está um vazamento. Se Deus não governar a nossa vida, todas as áreas da nossa vida, alguém está governando. Sim ou não? Se Deus não é Senhor em nossa vida, o que nós trabalhamos no Seja Livre, por onde nós passamos? Nossa preocupação não é lidar com demônios. Em libertação, a gente não lidar com demônios. Se o demônio está ali, é porque alguém saiu. Se o demônio está ocupando um lugar na vida da pessoa, é porque Deus saiu. Então não me preocupo com a presença do demônio, eu me preocupo com a ausência de Deus. O que o crente faz? Ele se preocupa com a presença do demônio e esquece que se o demônio ocupou, Deus saiu. Então o que a gente tem que fazer? Trazer Deus de volta para o ambiente. Um exemplo bem clássico. Aonde tem urubu, tem o quê? Adianta você espantar o urubu? Adianta, gente? Adianta? O que você tem que fazer para ele ir embora? Então, quando uma pessoa manifesta, não adianta eu espantar o urubu. Sai demônio em nome de Jesus. Se eu não removo a carniça do odre dela. Está caindo a ficha? Então não adianta eu ficar aqui. Sai urubu, vai embora. Taca a pedra, ele vai e volta. Vai e volta. Por quê? Algo está autorizando ele permanecer ali. Então eu tenho que remover aquilo que está dando autorização para o urubu estar ali zoando a cabeça do povo, para que ele possa ir embora, porque o urubu, ele não habita num ambiente limpo, não é da natureza dele ficar na pureza, com cheiro bom, com cheiro agradável, com tudo limpo. O urubu gosta de quê? Satanás gosta de quê? De encontrar um odre que esteja fedendo a carniça, para ele permanecer ali, aprisionando, amordaçando, acorrentando, impedindo essa pessoa de vencer, de fluir. Então, em libertação, irmão, eu não mexo com o sintoma, o urubu, a mosca, eu mexo com a causa, com o lixo. A gente quer pegar esse odre, rasgado, furado, arrancar ele fora e pedir, Pai, põe um odre novo. Nós queremos ajudar você, nesse culto, a você pensar e refletir se o seu odre está vazando. Se estiver vazando, existe um Deus que está de braços abertos, querendo que eu e você volte para o Éden, para a nossa origem. Qual é a nossa origem? Deus. Então, reformar é voltar, é fazer de novo, é trazer para a origem. E remendo, você coloca para esconder um buraco, um rasgo.
Eu preciso que você seja sincero com você mesmo. Há quanto tempo você está escondendo os rasgos do seu odre? É tempo de reforma. É tempo da gente reformar a nossa vida agora. Porque amanhã, se a gente não mexer nisso agora, amanhã a gente vai viver remendando a nossa vida. A gente vai viver nesse frenesi de remendar. Remendar casamento, remendar os filhos, remendar a vida sentimental, remendar a vida emocional, remendar a vida espiritual, e remendo, a gente não sai desse ciclo vicioso. E aí a gente consegue encontrar algumas dificuldades. A pergunta que eu faço para vocês é, por que muitas vezes temos que remendar alguma área da nossa vida? Porque eu saí do plano original. Porque eu abandonei a minha origem, eu me desconectei da minha origem. E respondendo essa pergunta para você, eu vou dizer um ponto. Por que muitos não querem reformar a sua vida? A primeira resposta é essa aqui, ó. Toda reforma força-nos a mexer com a sujeira da casa. Presta atenção. A igreja está toda linda, toda perfumada e preparada para você. Os pastores e os líderes dessa casa decidem abrir uma porta aqui. Ao abrir essa porta aqui, o que vai acontecer? Sujeira. Sujeira. Por que muitas pessoas não querem reformar a sua casa? Por que muitas pessoas não querem reformar a sua vida? Porque para reformar a vida, precisa mexer na sujeira. Precisa enfrentar a sujeira que está presa no odre. Precisa arrancar aquilo que está impedindo você de sustentar o óleo e o vinho na sua vida. Por que eu não quero reformar, pastor? Porque toda reforma força-nos a mexer com a sujeira da casa. Nem todos estão dispostos a retirar o lixo entulhado em sua alma. Reforma, irmão, tem muito a ver com barulho. Reforma tem muito a ver com poeira. Reforma tem muito a ver com trazer aquele ambiente à forma original. Deus está nos chamando nessa noite para reformar a nossa vida, o nosso odre. Sim ou não? E você vai identificar como que está o seu odre, entendendo que o odre está... o que é o odre? A sua vida. Segunda pergunta que eu te respondo é o quê? Por que eu não quero reformar? Por que eu, muitas das vezes, fujo de uma reforma? Segunda resposta, porque não entregamos a Deus todas as áreas das nossas vidas. Cantamos que sim, mas na prática não funciona. Tem um louvor, e até a gente usou lá o pastor Luiz, que ele criou na época do Trazendo a Arca, que é assim, ó. Vocês vão lembrar dessa música. Abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, abro mão dos prazeres por ti. Conhece essa música? E das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti, porque eu estou apaixonado. Não é assim que funciona? Cantamos essa música. Senhor, eu abro mão. Eu te entrego. Eu te entrego. E aí Deus vai pegando. Eu te entrego minha vida financeira, eu te entrego minha vida emocional, eu te entrego minha vida espiritual, eu te entrego minha sexualidade. Deus vai pegando, Deus vai pegando. Dá 10 minutos, aí entra outro louvor que o Luiz criou na época do toque no altar. Restitui, Senhor. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, Senhor. E põe teu azeite em minha dor. Restitui, Senhor. Aí Deus responde, filho, acabei de tirar o que tu estava me entregando, tu já quer de volta? E leva minhas águas tranquilas, Senhor, o deserto está difícil. Não é assim que funciona? É ou não é? Então, para reformar, eu preciso mexer com a sujeira. Eu preciso tocar nela. Eu preciso mexer nela. Terceiro ponto, porque ainda escondemos nossos pecados diante de Deus e dos homens. Presta bem atenção. Presta bem atenção no que eu vou te falar. O terceiro ponto é muito importante, porque ainda escondemos os nossos pecados diante de Deus e dos homens. Presta atenção no que eu vou te falar. Provérbio 28:13 fala assim, ó, o que encobre a sua transgressão jamais prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia.
Não adianta, se você estiver com o seu odre ocultando o pecado ou o que que seja, você vir para a igreja fazer campanha. Você vir para a igreja fazer voto. Não adianta, porque nessa área que nós estamos ocultando alguma coisa diante de Deus, não vai funcionar, porque tem um princípio: o que encobre não prospera. Mas tem gente que está tão cego espiritualmente, o seu odre está vazando tanto, que eles não percebem esse princípio, e aí eles fazem o quê? Campanha, voto e mais voto, até a campanha das 7 cabeçadas na cruz o povo está inventando. E quando termina a campanha, eles não recebem, e quando observa, só nasceu o galo, que cantou no 7º dia. Porque Deus é um Deus de princípio. Deus é um Deus que honra. Mas Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então, se eu não confio, se eu não entrego o meu coração para os meus pastores, como que eu quero prosperar se eu estou ocultando coisas deles? Principalmente a liderança, que precisa reformar. Se os líderes dessa casa entenderem a mensagem, se o coração, se eles entenderem que o odre está meio balançado, entregue o seu coração para os seus líderes. Porque os seus líderes que veram, que oram, que buscam por você, e os seus líderes que confiarem em você a missão de cuidar do rebanho que Deus colocou nele, na responsabilidade dele. Então a gente precisa avaliar, pastor, e só os líderes? Não, se a família, se a igreja, se os membros identificarem que o odre está ocultando coisas, você precisa pedir ajuda. Você precisa pedir ajuda. Por quê? Porque para reformar, eu preciso me expor. E muitas das vezes eu não quero me expor. Nós falamos mais cedo sobre a Martinha. A Martinha não gosta de sentar, ouvir e ser discipulada. Uma pessoa que está com o seu odre furado, ela não gosta também. Porque ela já foi ferida. E hoje a gente vive uma geração de pessoas que estão feridas, chegando nas nossas igrejas, desconfiando de Deus, desconfiando do diabo, desconfiando do pastor, desconfiando do membro, desconfiando da portaria. A pessoa já entra toda desconfiada e armada. Se você não entrega o seu coração para os seus líderes, é porque você não confia em Deus e nem na sua liderança. Como que você quer reformar algo que você não quer mexer na sujeira? Até aqui estamos juntos, gente? Era melhor falar da irmã Martinha, né? Mas vamos lá. Quarto ponto. Por que eu não quero reformar? Porque o nosso passado ainda nos persegue. O nosso passado ainda, quarto. Porque o nosso passado ainda nos persegue. Praticamos muitas coisas que, pelo tempo de conversão, já deveríamos ter abandonado. O pecado por amor ao nosso Deus, ao chamado e à missão. Por que muitas das vezes eu tenho dificuldade de reformar a minha vida? Porque eu estou preso em pecados seríssimos, mesmo sendo crente há 5 meses, 5 anos, 10 anos, eu não consigo me libertar desses pecadinhos. Por que eu não consigo me libertar desses pecadinhos? Pastor, eu não consigo reformar, essa palavra não é para mim. Eu não consigo me libertar disso. Sabe por que você não consegue se libertar disso? Porque você não se expõe. Você não busca ajuda. Seu odre está furado e você não pede ajuda para que alguém te ajude a reformar esse odre. Então a gente vai entendendo que reformar dá trabalho, sim ou não? Mas nós estamos na igreja pedindo a Deus um monte de coisa. E se Deus der tanto de coisa que nós pedimos para Ele no culto, o odre já não está suportando o vinho e o azeite, quanto mais aquilo que nós estamos pedindo. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso sair um pouco de buscar o óleo, de buscar o vinho, e eu preciso agora estancar eles e trazer esse odre e reformar esse odre. Como é que está o odre chamado eu, que está sentado na minha frente? Como é que anda o seu odre, irmão? Aprisionado, preso, passivo, escondido, fugitivo, medroso, guardando mágoas, guardando o pecado oculto, falta de perdão. O que é o perdão, pastor? Perdão é você enxergar a cegueira do teu ofensor. As pessoas que te feriram e que te machucaram estavam cegas.
na sua cultura, nos seus achismos, nos seus traumas, nos seus vícios, e elas te feriram e te machucaram. E por incrível que pareça, quando você perdoa, você está enxergando a cegueira deles. Você está sendo maior do que essa pessoa. Porém, o diabo faz de tudo para que a gente não entre nesse lugar. Porque o propósito do diabo é a gente permanecer preso. Eu falei lá no Seja Livre que o diabo entra em depressão. Sabe quando? Quando um crente se arrepende. Porque para ele, quando um crente se reconcilia, que para ele não tem mais essa oportunidade, irmão. A sentença dele já foi dada. Então você pode estar aqui com o seu odre todo arrebentado, todo sujo, todo rasgado, todo furado. Deus está querendo reformar e você não quer. Tua estrutura de orgulho está lá em cima. Mas no dia que você fala assim, Pai, eu não aguento mais. Eu te entrego o meu odre. Eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu sou soberbo. Eu reconheço que eu sou orgulhoso. Eu reconheço que eu andava na força do meu braço. Mas hoje eu entrego o meu odre e eu me rendo à tua vontade. Faça o que quiser de mim. Sabe o que é que Deus faz? Ele rasga o céu descendo como um pai, os demônios vai saindo na velocidade da luz, tudo endemoniado vai saindo, vai entrando em depressão, e ele fala assim, eu vou resgatar o meu filho. Sabe por que Satanás não quer que você entre nesse lugar? Que não quer que eu entre nesse lugar? Porque a sentença dele já foi dada, ele já tem a casa dele, só que ele nem a chave ele tem. E ele quer levar o máximo de pessoa para esse lugar. Ele quer convencer as pessoas que esse lugar é bom, que servir a Deus é ruim, que permanecer com o odre limpo, restaurado é ruim. Só que quando a gente entende que o nosso odre, aí entra o quebrantamento, aí entra o arrependimento, aí eu não tenho mais problema com passividade, eu não tenho mais problema com estrutura de orgulho, eu vou me rendendo, o coração do nosso Pai fica todo derretido. E ele fala, vem aqui filho, eu vou te tirar do castigo, sai daí, deixa eu restaurar, deixa eu te levar para o lugar que você nunca deveria ter saído. O filho pródigo é o que ficou ou o que saiu? Na sua visão. Hã? Deu crise no arraial. Daqui. É o que ficou ou o que saiu? Saiu. Ok. Aqui. E por que vocês falaram que ficou? É o que saiu, né? Não. Para mim, é o que ficou. E você vai entender o porquê. O que saiu, ele tinha um problema sério com o pai, não é verdade? Eu acredito que não. E eu vou te provar. Quando o filho saiu, ele desonrou o pai, físico, biológico. Só que, para uma pessoa pedir a herança, o pai tem que estar, o quê? Morto. Só que isso significa que dentro desse jovem, o pai já estava morto. E aqui dentro ele já matou o pai. Certo? E aí o que ele fez? Ele pegou o dinheiro dele, o pai deu, você não vê ali o conflito do pai com ele, e o pai libera ele. Ele vai e gasta. Tudo que tem, a história a gente já conhece, só que ele era muito orgulhoso. Porque quando o dinheiro acaba, ele volta para casa? Claro que sim, né? Volta ou não volta? Não. Ele vai procurar emprego. E ele procura um homem que exercia as mesmas funções que o pai. O pai cuidava de animal, eu acho. Porque quando o filho mais velho recebe ele lá, ele briga com o pai buscando um cabrito, sim ou não? Então, minha imaginação vai que ele transferiu a sua paternidade para esse fazendeiro, para esse cara que estava tomando conta lá. E aí ele projetou nesse cara o pai que honrava ele ali. Só que quando eu saio de uma forma desonrosa da presença do meu pai, o resultado qual é? Comer bolota de porcos. Miséria. Só que quando o dinheiro acaba, que ele fica lá comendo comida com os porcos, disputando com os porcos, ele reflete. E aí eu vou chocar você. O sofrimento na nossa vida, às vezes, é uma bênção. É tudo que eu e você precisa. Para parar e refletir, por que é que eu estou aqui?
Se não fosse pelo sofrimento, ele ia refletir? Não, porque quando acabou o dinheiro, ele não refletiu. Ele foi procurar emprego. Olha o orgulho. Eu vou dar a volta por cima, vou provar para o meu pai. Eu vou provar para a minha família que eu vou dar a volta por cima, eu vou recuperar meu dinheiro. E aí ele volta, reflete. Cara, o que eu estou fazendo aqui? A minha identidade não é isso aqui. Eu tenho uma família, eu tenho um pai. Levantar-me-ei, eu não vou. Ele tinha tudo para entrar em depressão. Ele tinha tudo para viver nas portas das biroscas. Ele tinha tudo para ficar lambendo a ferida, reclamando da vida, fofocando, falando mal dos amigos que largaram ele, praguejando todo mundo, praguejando Deus, praguejando o pai, praguejando o mundo. E qual foi a postura dele? Levantar-me-ei. Eu não aceito. Eu rejeito essa condição. Eu não nasci para isso aqui. Isso aqui não é a minha identidade. Isso aqui não é a minha origem. O meu ódio acabou. E irei ter com meu pai, e direi, o que ele disse? Pai, pequei contra ti, amém? Não, pai, pequei contra os céus, meu problema nunca foi contigo, pai. Eu matei Deus no meu coração, e quando eu me desconectei dele, eu me desconectei do Senhor, me desconectei da vida, eu passei a remendar a minha vida, pai. Mas eu estou aqui, recebe-me como um dos teus trabalhadores, dos teus servos. O pai recebeu ele como servo? Agora pensa eu e você aqui com a maturidade que eu e você tem. Se isso acontece com um de nós, o que eu e você faria com esse filho? Cita aqui uma pessoa, o que você faz? O pai, vamos pegar o pai. O pai, o que você fazia, pai? Seja você, não espiritualiza não. Eu orava, abençoava, não. Porque eu orava pelo meu filho. No mínimo, era um sermão da montanha. Sim ou não? Ou, esse filho nem tinha direito de entrar mais na casa, da forma que ele saiu. Ele desonrou o pai, desonrou a família, desonrou todo mundo. O que o pai fez? Eu penso, tem a parábola do pai pródigo. Um outro dia a gente trabalha isso aí, mas eu não vou entrar nisso não. Mas eu penso que o pai, ele entendeu a mensagem pelo quebrantamento desse filho. E quando ele se quebranta, ele, o pai, entendeu e não deu um sermão para o seu filho. Sabe por quê? Sabe o que ele está me ensinando? Mais ou menos assim, ó. Filho, eu não vou te dar nenhum sermão. Ele foi preparado para receber um não. Ele foi preparado para receber uma rejeição da mesma forma que ele rejeitou. Ele poderia acontecer o máximo, tomar uma coça no meio da rua. O pai poderia acabar com a vida dele. Poderia acontecer um monte de coisa. Sabe o que o pai fez? Trocou a sandália, trocou o anel, trocou as vestes. O que esse pai falou para ele? E ele entendeu a mensagem. Filho, eu não vou mais te aprisionar. Eu não vou te bater. Eu não vou te xingar. Sabe por quê? A vida já te ensinou. O caminho de desonra que você tomou, a vida já te ensinou que você não pode cometer mais esse erro. Eu, como seu pai, eu te amo. Entra, senta na mesa, porque hoje vai ter um churrasco. Olha bem. O mais velho olhou o movimento, viu o cheiro da brasa subindo e olhou e falou, o que está acontecendo? Ah, teu irmão voltou, teu pai está fazendo um churrasco. Ele se alegrou? Um modelo de uma família disfuncional. Olha a crise entre pai e filho. A mãe nem aparece. Tá? A mãe nem aparece, mas não dá para aprofundar, mas vamos caminhando aqui nessa linha. O irmão mais velho agora fica com raiva, com ciúme. E ele, ao invés de se alegrar, ele vai fazer o que com o pai? Questionar. Pai, eu estou aqui há tanto tempo e o Senhor não me dá um cabrito para comemorar comigo, com meus amigos. O que o pai fala? Filho, você não entendeu. Tudo isso aqui é teu. Você é filho. Você está dentro da minha casa se comportando como um órfão, como um bastardo.
como uma pessoa indiferente. Eu sou seu pai, você tem acesso a tudo. Você não precisa pedir permissão para fazer um cabrito. Eu nunca te impedi de fazer um cabrito. Eu nunca te impedi de fazer um churrasco. Mas esse menino, ele estava morto e reviveu. Era para você se alegrar. Isso significa o quê? O filho pródigo foi aquele que ficou dentro da casa do pai, que está com o seu odre arrebentado, que está com o seu odre vazando, mas ele não reconhece que é filho e que, sendo filho, ele tem direito à herança. Ele briga pelo pai por causa do cabrito que o pai não deu. Tem muito crente dentro da igreja, mantendo e nutrindo o sentimento de orfandade, de bastardia, brigando com Deus por causa de um cabrito. Sabe o que é o cabrito, meu irmão? Aquela benção que você está pedindo a Deus o tempo todo e a princípio Deus não te dá. Sabe por que Deus não te dá? Porque você não se comporta como filho. Porque no dia que você se comportar como um filho resolvido nele, você vai parar de correr atrás do cabrito. Porque você não precisa de cabrito, você precisa da comunhão, você precisa celebrar aqueles que saíram. Aqui a gente tem duas igrejas dentro de uma igreja. A igreja que estava movimentando, a igreja que estava fluindo, aquele irmão que estava fluindo, que estava movimentando, esse irmão caiu, pegou a sua herança e foi embora. Só que aquele irmão que saiu, devido a tantas coisas que aconteceu na vida dele, traumas, rejeições e por aí vai. Muita coisa aconteceu na vida desse irmãozinho, dessa irmãzinha, e eles foram embora da igreja, se afastaram, meteram o pé na jaca. Foi para a prostituição, para a imoralidade, para tudo que é lado. Só que quando o sofrimento veio, ele sabe aonde é o lugar dele. E ele volta correndo para a casa do seu pai. E ele espera que a igreja, que os irmãos reconheçam que ele falhou, perdoem eles e comemore a volta deles. Só que tem um outro público dentro da igreja, que ora para que esse irmão se afaste mesmo, porque ele quer ocupar o espaço desse irmão. E ao ocupar o espaço desse irmão, quando ele volta, ele se incomoda. Por quê? Porque ele está o tempo todo ali, não conseguiu permanecer no ambiente que esse irmão que saiu estava. E quando esse irmão volta, ele é tratado, ele é quebrantado, e Deus restitui a mesa com honra para ele, os religiosos endemonizam. Uma igreja dentro de outra igreja. O filho pródigo para mim é o que ficou, porque ele estava na presença do pai, mas não desfrutava da intimidade e da herança do pai. Ele estava correndo atrás de um cabrito. Olha para o seu irmão do seu lado e fala assim: solta o cabrito, irmão. Larga esse cabrito. Para de correr atrás do cabrito. Fala com cara brava, para de correr atrás do cabrito. Você pode aplaudir a Jesus enquanto eu bebo uma água? Amém? Então o filho pródigo é aquele que ficou. Qual sofrimento está vindo sobre sua vida? Que você ainda não entendeu a mensagem do sofrimento, a linguagem do sofrimento. Converse com o seu sofrimento. Senhor, o que esse sofrimento quer me dizer? O que o Senhor quer me ensinar através desse sofrimento? Qual é a palavra que o Senhor quer trazer ao meu coração? Qual é a atitude que o Senhor quer que eu mude? Eu estou fazendo alguma coisa de errado? Faz um check-up, um scanner do meu odre e vê se no meu odre existe algum vazamento que permitiu alguma infiltração do inimigo para que isso se instalasse. Para de correr atrás do cabrito. E desfrute da mesa, de um relacionamento profundo, de um relacionamento de intimidade. Pare de remendar a sua vida. Pare de ficar buscando culpados. Pare de culpar pessoas pelo que fizeram com você. Ninguém pode te ferir sem o teu consentimento. É você que decide se você quer ser ferido. Ninguém pode te ferir sem o teu consentimento. Pare de culpar a Deus pelas coisas que aconteceram com você. Deus não criou o Adão para se tornar o Adão. Deus não criou o diabo para se tornar o diabo. Deus não me criou para me tornar o que eu me tornei em algum momento da minha vida. Deus não te criou para que você fosse se tornando a pessoa que você se tornou antes da conversão.
Mas nós decidimos entrar por esse caminho e agora estamos remendando nossos odres e culpando a Deus. Aceite a sua história. Eu não estou aqui para julgar você, o adulto que você é, porque eu não conheço a criança que você foi. Então talvez você está num corpo de adulto, mas com uma criança ferida, machucada, acuada, rejeitada aí dentro, desgovernando você e o seu odre. Culpando a Deus como se a vida te devesse alguma coisa. A vida não te deve nada. Deus não nos deve nada. Sabe por quê? O escrito de dívida que existia contra a minha vida e contra a sua, a cédula foi rasgada. O que eu preciso fazer? Entregar o meu cabrito e reformar o meu odre. Como é que está o seu odre, irmão? Pensa aí. E a gente vai fechar aqui, porque não dá para aprofundar. Vamos lá. A falta de intimidade com Deus, no lugar que Ele escolheu para levantarmos um altar, faz com que a pessoa que não queira reformar o seu odre. Um outro ponto. Porque estamos na igreja buscando apenas as bênçãos de Deus, sem saber o seu real significado. Eu falei sobre bênção de Deus no primeiro culto, e a gente vai encerrar aqui, falta 4 minutos para a gente encerrar. Vamos encerrar aqui com essa pergunta. Quem quer a bênção de Deus? Quem estava no primeiro culto não responde. Porque tem os irmãos, não, agora eu sei. Não, calma. Pode subir. Quem quer a bênção de Deus? Por que as mãos diminuíram? Quem quer a bênção de Deus? Agora, qual o significado da palavra bênção, que tanto eu e você quer? Alguém pode responder? Saudação? Salvação? Salvação, olha que palavra tremenda. Podemos aprofundar? Sim ou não? A palavra bênção, no original, ela significa baraque. Qual o significado da palavra bênção? E qual o significado da palavra baraque? E qual o significado da palavra baraque? E qual o significado da palavra bênção? E qual o significado da palavra... O significado da palavra baraque é ajoelhar-se, submeter-se e honrar um superior. Você quer a bênção de Deus, irmão? E aí eu falei no culto de agora, antes, eu falei assim, quem quer a bênção de Deus? Todo mundo levantou a mão. Qual o significado? Ninguém sabia. E aí eu estou entrando em contato com você também, está no mesmo patamar. Então a gente está tudo junto. Né? Então vamos lá. A bênção de Deus, se eu me ajoelho aqui perante vocês, com essa reação que eu estou tendo com vocês, o que vocês entendem? Que eu estou o quê? Rendido, entregue, submisso à vontade de vocês. Eu estou falando para vocês o seguinte, façam o que quiser comigo. Eu estou entregue. Quer a bênção de Deus? Se renda, se ajoelhe, dobre-se, conserte o seu odre, feche as brechas, pare de questionar. Segundo ponto, submissão. Terceiro ponto, honrar um superior. Quer a bênção de Deus, irmão? Faça uma análise agora se esses 3 princípios nós estamos vivendo. Se nós não estamos vivendo, nós vamos passar alguns problemas. Nosso odre está furado. Porque a nossa motivação de vir para a igreja é pedir e não dar. E não oferecer. E não ser o sacrifício. Como é que está o seu odre nessa noite? Feche teus olhos, irmão. Vamos orar. Como é que está o seu odre? Como é que está o seu odre nessa noite? Rachado, vazando? Vivendo sem a dependência do Pai, sem a presença do Espírito, vivendo num frenesi, escondendo, ocultando o pecado, porque você tem medo de reformar a sua vida. Hoje Deus tem uma palavra para você, 2 caminhos.
Ou você escolhe reformar agora, ou você escolhe remendar a sua vida. Até quando você vai ficar remendando a sua vida? Até quando você vai ficar remendando o seu casamento, seus filhos, seu cônjuge? Até quando, irmão? Nós vamos continuar nesse frenesi. Chegou o tempo de reforma. Chegou o tempo de parar. Chegou o tempo de arrancar a sujeira. Chegou o tempo de mudar. Chegou o tempo de se expor. Chegou o tempo dos homens, dos leões e das leoas chamarem os seus pastores e falarem: pastor, eu quero te entregar o meu coração. Você vai conhecer a sua ovelha. E o pastor ter acesso à área da sua vida, para que ele entenda o nível de rachadura que está no seu odre e te ajude a consertar, e te ajude a reformar, não consertar, te ajude a reformar, tratando as suas motivações. É tempo de a gente parar de ocultar, de se esconder, porque toda pessoa que procura se esconder, na realidade, se isolar, ela mostra uma ferida e uma estrutura de orgulho muito grande em não querer ser tratado. Então ela se isola. É tempo de nós entrarmos nesse lugar de quebrantamento, de entrega, de rendição e permitir que essa reforma aconteça hoje na nossa vida. Queria que você ficasse de pé, por favor. Enquanto o louvor nos conduz por um minuto, eu queria que você orasse a Deus aí agora. Deixe o Espírito Santo mexer na sua estrutura, mostrar para você como é que está o seu odre. Como é que está o seu odre como marido, como pai, como cristão, como sacerdote, como profissional. Peça para o Espírito Santo, mostra como é que está o meu odre nessa noite. Eu não quero mais remendar a minha vida, Senhor. Eu não aguento mais remendar o meu casamento, a minha vida emocional, minha vida sentimental. Eu não aguento, Pai. Eu não aguento carregar mais culpa. Eu não aguento mais essa culpa terrível que eu venho carregando. Eu quero te entregar hoje essa culpa, essa mágoa, esse ódio. Eu decido te entregar. Eu não vou mais remendar a minha vida, Senhor. Eu abro o meu coração para o Senhor causar uma reforma profunda, Senhor. Fale com Ele. Sinta a presença do seu Pai te levando para a origem. Mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. É mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. E eu também vou subir. Eu vou subir no monte que muitos desistirão e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu não sei
alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e você identificou que você já está cansado ou cansada